Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser escolhidas para a prosperidade, enquanto outras continuam lutando, repetindo os mesmos ciclos de frustração? O segredo não está na sorte, e sim em um caminho oculto que poucos sabem trilhar. E não estou falando de fórmulas mágicas ou soluções rápidas. Eu estou falando do caminho divino da prosperidade. Um caminho onde Deus e os ensinamentos de Napoleon Hill se unem de uma forma poderosa, transformadora e profunda. Agora, pare um momento e preste atenção. Você está preparado para a abundância que Deus tem para você? A resposta para essa pergunta pode mudar sua vida para sempre. Então, se você quer entender como realmente prosperar e criar riqueza com propósito, fique comigo até o final deste vídeo. E, se algo ressoar com você, deixe um comentário sobre o maior desafio que você tem enfrentado no seu caminho para a prosperidade. Estou aqui para te ouvir e ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui, todos os dias, temos conteúdo exclusivo para te ajudar a dominar sua mente, alinhar sua fé e conquistar o sucesso que você merece. Vamos começar. Na vida, muitos de nós sentimos que estamos diante de uma batalha constante. Parece que por mais que nos esforcemos, as dificuldades continuam surgindo, sem parar. Mas o que poucas pessoas sabem é que essas dificuldades não são castigos, elas são testes. Deus não coloca desafios em nossos caminhos para nos destruir, mas para nos fortalecer. Cada dificuldade que enfrentamos, cada momento de luta, é uma oportunidade para forjar uma mente mais forte e mais preparada para a abundância. É como um diamante sendo lapidado. Quanto mais pressiona, mais brilhante ele se torna. A preparação divina não é um caminho fácil, mas é o único caminho que nos leva a uma verdadeira prosperidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem prosperar, enquanto outras continuam presas no ciclo da escassez? É simples, a resposta está em como elas encaram as dificuldades. Pessoas bem-sucedidas não fogem dos obstáculos, elas os enfrentam de frente, com fé e determinação. Isso é algo que Napoleon Hill entendia muito bem. Em sua obra, ele fala sobre a importância da mente treinada para alcançar o sucesso. Mas antes de alcançar qualquer riqueza, Deus prepara nossa mente para que possamos suportar a grandeza que está por vir. Se sua mente não estiver preparada, você pode acabar desperdiçando as bênçãos que Deus tem para você. Assim como Napoleon Hill nos ensina a cultivar uma mentalidade de sucesso, Deus nos ensina a cultivar a fé e a perseverança. Quando enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar que isso é apenas parte do processo de transformação. O teste divino é uma oportunidade para fortalecer nossa fé, nossa confiança e nossa resiliência. É nesse momento de prova que podemos escolher continuar avançando, confiando que cada passo é um passo mais próximo da prosperidade que Deus preparou para nós. Portanto, ao invés de temer os obstáculos, devemos abraçá-los, sabendo que Deus está nos moldando para algo maior. Isso nos leva diretamente ao entendimento de que os testes divinos não são obstáculos, mas sim pontes para o sucesso. Você percebe como esses testes têm um propósito maior? Como eles moldam não apenas nossas habilidades, mas nossa fé? Essa jornada de preparação é uma constante, e entender isso é o primeiro passo para prosperar com propósito. Mas como realmente podemos perceber esses testes e utilizá-los para avançar? A resposta está em compreender o verdadeiro significado da prosperidade. A prosperidade não chega da noite para o dia, e de fato, não é algo que se ganha simplesmente com sorte ou desejo. A verdade que muitos tentam esconder é que a verdadeira prosperidade exige algo muito mais profundo: preparação. E a preparação não vem sem esforço, sem disciplina, sem falhas.
A maioria das pessoas deseja uma vida abundante, mas não está disposta a pagar o preço. O preço da preparação mental e espiritual, o preço de assumir a responsabilidade de sua própria jornada. Prosperidade não é algo que Deus entrega de bandeja. Ela precisa ser conquistada, trabalhada. Assim como o ouro é extraído da terra com esforço, a riqueza espiritual e material é cultivada com sacrifício. Napoleon Hill, em seus ensinamentos sobre as leis do sucesso, fala sobre a importância de cultivar uma mentalidade fértil para atrair riqueza. Mas o que poucos sabem é que essa mentalidade não é só um estado de pensamento positivo, mas sim uma preparação contínua para lidar com o que está por vir. Deus, em sua sabedoria divina, não apenas nos testa, mas nos prepara para sustentar o que Ele quer nos dar. E quando não estamos preparados, por mais que peçamos, não recebemos. Prosperidade não é só sobre o dinheiro, é sobre o crescimento interior, a transformação da mente, a mudança de atitudes. Quando você está verdadeiramente preparado, as portas da abundância se abrem sem esforço. A chave para a prosperidade é entender que ela não é algo que vem de fora, mas algo que precisa ser cultivado dentro de nós. O que você está fazendo para se preparar? Está trabalhando sua mentalidade de riqueza todos os dias? Está desenvolvendo as qualidades que Deus e Napoleon Hill consideram essenciais? Fé, disciplina, perseverança, coragem. Sem essas qualidades, nenhuma quantidade de desejo ou oração será suficiente. O segredo é saber que a verdadeira prosperidade começa dentro de você e a preparação para recebê-la é um trabalho constante. Mas, se você estiver disposto a fazer o trabalho, a recompensa será grandiosa. A verdadeira prosperidade está esperando para ser revelada a você. Mas você está pronto para ela? Os fracassos que você enfrenta não são sinais de que você está indo na direção errada, mas são, na realidade, testes disfarçados de dificuldades. A vida não se resume apenas a vitórias. E muitas vezes, os maiores ensinamentos vêm exatamente dos momentos mais desafiadores. Deus, com sua sabedoria divina, usa esses momentos para nos moldar, para nos testar, para ver até onde somos capazes de ir diante da adversidade. Cada não que você recebe, cada porta fechada, é uma oportunidade disfarçada para que você cresça. A verdadeira vitória não está em evitar os fracassos, mas em aprender com eles. Quando você cai, você se levanta mais forte, mais sábio. Napoleon Hill sempre enfatizou que os fracassos são apenas degraus no caminho do sucesso. Não são o fim da jornada, mas sim parte do processo que nos prepara para a prosperidade. Cada vez que você falha, você aprende algo novo sobre si mesmo, sobre suas limitações, sobre suas crenças. Ao invés de ver o fracasso como um inimigo, é preciso vê-lo como um amigo, pois ele está ali para te ensinar o que você precisa saber para alcançar o próximo nível. Lembre-se, o sucesso não é um evento isolado, mas uma sequência de pequenos fracassos que, quando superados, nos tornam mais preparados e mais aptos para a abundância. E é nesse ponto que muitos se perdem. Eles se deixam consumir pela dor, pela vergonha, pela frustração, esquecendo que a verdadeira superação acontece quando enfrentamos essas emoções e as transformamos em motivação. Quando você entende que cada fracasso é uma oportunidade divina para testar sua fé, para testar sua coragem, para testar sua mentalidade, começa a olhar para a adversidade com outros olhos. A verdadeira pergunta não é "por que eu falhei?", mas sim "o que posso aprender com essa experiência?". Essa mudança de perspectiva é o que separa os que desistem dos que prosperam. Quando você encara o fracasso dessa maneira, você começa a ver cada obstáculo como uma oportunidade para crescer mais próximo de sua verdadeira abundância. Muitas pessoas pensam que a prosperidade vem simplesmente com o desejo de ser rico
ou com o simples fato de pedir a Deus por abundância. Mas a verdade é que Deus não nos concede riqueza antes de ver um coração preparado. O processo de preparação é espiritual e mental. Quando você pede por riqueza, Ele te dá desafios para testar sua capacidade de lidar com o que está por vir. A prosperidade não é algo que cai do céu sem esforço. Ela exige que você desenvolva virtudes como paciência, sabedoria, disciplina e uma mentalidade que não se intimida diante das dificuldades. Deus deseja que você esteja pronto para administrar a abundância. E para isso, Ele te coloca em situações que irão forjar o caráter necessário para sustentá-la. Assim como um atleta precisa de treinamento rigoroso para alcançar o pico de sua performance, Deus nos coloca em situações que vão nos preparar para a verdadeira riqueza. Não estamos sendo testados para ver se merecemos ou não a prosperidade, mas para ver se conseguimos sustentá-la de maneira responsável. Os milionários que Napoleon Hill estudou não chegaram ao topo da noite para o dia. Eles passaram por adversidades e aprenderam com cada uma delas. Eles foram moldados pela vida e, por isso, estavam prontos para viver a verdadeira abundância. Deus não dá o peso da riqueza àqueles que não têm a força necessária para carregá-la. A lei espiritual da prosperidade também exige que você desenvolva uma fé inabalável. A riqueza não se trata apenas de números no banco, mas de um estado mental e espiritual que reconhece a abundância como parte de um plano maior. Quando você acredita que a prosperidade já está no seu caminho e age de acordo com essa crença, você está se alinhando com os princípios de Deus e com os ensinamentos de Napoleon Hill. A riqueza não é apenas para aqueles que querem, mas para aqueles que estão prontos, que têm fé suficiente para passar pelas provas e que mantêm seus corações e mentes firmes. Isso é o que Deus espera de você antes de entregar a verdadeira prosperidade. Napoleon Hill sempre disse que o segredo para a riqueza não está apenas nas ações, mas na mentalidade que você carrega. Ele nos ensinou que a mente humana é uma força tão poderosa que, se bem direcionada, pode atrair abundância para nossas vidas. A preparação mental para o sucesso é o primeiro passo para conquistar o que Deus tem para você. A mente que atrai riqueza não é apenas aquela que sonha com a prosperidade, mas aquela que acredita nela, age com confiança e disciplina, mesmo diante das dificuldades. A verdadeira riqueza começa dentro de você, na sua capacidade de visualizar e internalizar a abundância. Hill sempre reforçou que a chave para o sucesso está em um desejo ardente, em um pensamento focado e em uma fé inabalável. É impossível alcançar grandes coisas se você não acredita que é possível. O ponto crucial, então, é alinhar sua mente com o que você deseja conquistar. Se você quer riqueza, não basta apenas sonhar com ela. Você precisa criar uma visão clara, ter uma mentalidade positiva, cultivar uma fé ativa e trabalhar para isso todos os dias. Isso é exatamente o que Deus deseja de nós, uma mente alinhada com os seus propósitos. Quando você começa a pensar e agir como alguém que já possui a prosperidade, você automaticamente se prepara para recebê-la. E não se engane, esse processo de preparação mental é um treino constante. A mente humana, sem cuidados, tende a se perder em dúvidas, medos e limitações. Por isso, a prática diária de fortalecer a mente, assim como um músculo, é essencial para atrair a riqueza. A leitura constante de livros como Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, a prática de visualizações e afirmações e a ação disciplinada são os exercícios necessários para reprogramar sua mente. Esses hábitos não são apenas sugestões de sucesso, mas sim passos fundamentais para abrir o caminho para as bênçãos que Deus já tem para você. Quando você internaliza essas práticas, você começa a atrair
não apenas o que deseja, mas o que está pronto para conquistar. Todos nós enfrentamos momentos em que parece mais fácil desistir. Os obstáculos surgem, a frustração bate e, em um piscar de olhos, a vontade de abandonar o caminho para a prosperidade se torna tentadora. Mas aqui está a verdade simples. Desistir não é uma opção para quem deseja prosperar. A maioria das pessoas se rende nos momentos mais difíceis, quando na verdade é justamente nessas horas que o maior crescimento acontece. Cada teste, cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada, uma chance de fortalecer sua fé e sua resiliência. O sucesso não é para os que fogem dos desafios, mas para os que os enfrentam de frente. Napoleon Hill nos ensina que a perseverança é uma das qualidades mais valiosas para quem quer alcançar o sucesso. A verdadeira riqueza não vem de um caminho fácil, mas de uma jornada marcada por superações. Imagine-se em uma situação difícil, quando tudo parece perdido. É nesse momento que você deve agir como um verdadeiro vencedor. Usar cada dor como combustível, cada falha como uma lição e cada obstáculo como um degrau para algo maior. A verdadeira prosperidade não está em evitar os testes, mas em enfrentá-los com coragem. Deus não coloca obstáculos em seu caminho para te punir, mas para te preparar. Ele quer que você cresça, que sua fé se fortaleça e que sua mente se torne imbatível. Essa é a chave para atravessar qualquer dificuldade. A mentalidade de que desistir não é uma opção. Quando você se recusa a parar, quando você avança mesmo quando a vida parece te desafiar ao máximo, é nesse momento que você se coloca na rota da prosperidade. Se você continuar se levantando a cada queda, se você continuar seguindo em frente apesar das dificuldades, você está mais próximo do que imagina. Não se trata de evitar os testes, mas de como você reage a eles. Sua capacidade de persistir, de continuar, vai moldar a sua história de sucesso. Então, da próxima vez que a vida testar sua fé e seu compromisso com seus sonhos, lembre-se: desistir não é uma opção. A vida não é feita apenas de momentos bons. Na verdade, são os desafios que moldam nossa verdadeira capacidade de prosperar. A grande pergunta é: você está sendo preparado para a prosperidade ou está fugindo dos testes que ela traz? Muitos, ao se depararem com dificuldades, preferem fugir, se esconder ou simplesmente esperar que o problema desapareça. Mas a verdade é que cada desafio é uma lição disfarçada, uma oportunidade de se fortalecer e de crescer espiritualmente. Prosperidade não é algo que chega para os fracos, mas para os que enfrentam os obstáculos com coragem. Cada vez que você evita um teste, está atrasando a sua jornada para a abundância que tanto deseja. Napoleon Hill disse algo poderoso: aqueles que fazem uma objeção aos desafios são, na verdade, aqueles que não compreendem o propósito deles. A prosperidade não chega para quem se esconde, mas para quem encara seus problemas com a mentalidade de um vencedor. O que você faz quando o medo aparece? Você recua ou você avança? Deus coloca dificuldades em nosso caminho, mas não para nos destruir, e sim para nos preparar para algo maior. Quando você entende que os testes são o caminho para o crescimento, você começa a mudar sua abordagem diante das dificuldades. Em vez de vê-las como obstáculos, você passa a vê-las como degraus rumo à prosperidade. A grande chave está em sua resposta ao teste. Você pode escolher aceitar o desafio, aprender com ele e seguir em frente. Ou você pode se esconder atrás do medo e da procrastinação. Aqueles que prosperam não são os que evitam os testes da vida, mas os que enfrentam cada um com coragem e persistência. Imagine-se, em vez de fugir, você usasse cada dificuldade para testar sua fé e sua resistência mental. A prosperidade não é para os que fogem,
mas para os que permanecem firmes e se preparam para receber a abundância. O verdadeiro teste está em como você reage às adversidades. Agora que você sabe como enfrentar esses testes, pergunte-se: você está pronto para dar o próximo passo ou ainda está adiando a sua jornada? O que precisa mudar na sua mentalidade para que você possa prosperar com propósito? Quando a vida parece se voltar contra você, quando os obstáculos parecem não ter fim, é fácil cair na tentação de acreditar que Deus está te punindo. Mas a realidade é bem diferente. Cada desafio, cada dificuldade, cada momento de incerteza é uma oportunidade divina para o seu crescimento. Deus não te testa para ver você sofrer. Ele te testa para te moldar, para te preparar para o sucesso que está por vir. A chave está em entender que cada não que você recebe, cada porta que se fecha, não é uma sentença de fracasso, mas uma oportunidade de aprendizado e preparação. A verdadeira prosperidade vem para os que se preparam, não para os que desistem diante do primeiro obstáculo. Napoleon Hill, em seus estudos sobre sucesso, ressaltava que os maiores triunfadores eram aqueles que viam os desafios como partes essenciais do processo. Ele mesmo enfrentou inúmeras dificuldades em sua jornada, mas nunca as encarou como castigos. Ao contrário, ele sabia que cada dificuldade o estava preparando para o grande sucesso. Isso é o que Deus quer que você compreenda. A adversidade não é um castigo, mas um teste para fortalecer sua fé e sua mentalidade. Se você entender isso, a forma como encara os problemas mudará completamente. Em vez de se lamentar, você verá cada teste como uma chance de fortalecer seus músculos espirituais e mentais. Por mais difícil que seja entender, a verdade é que você não será colocado à prova sem a capacidade de superar. Deus te conhece, Ele sabe do que você é capaz e por isso não vai permitir que você enfrente algo que não possa vencer. Cada dificuldade está calibrada para o seu nível de crescimento. Quando você parar de ver os testes como punições e começar a enxergá-los como oportunidades de preparação, verá que está se aproximando cada vez mais da prosperidade. Afinal, como você pode carregar a riqueza se ainda não está preparado para os desafios que ela traz? Cada teste é uma prova de que Deus está te capacitando para um grande sucesso. Agora, pergunte-se: como você pode mudar a forma como encara os desafios em sua vida? Você está pronto para aprender com as dificuldades ou vai continuar se lamentando? O que você pode fazer hoje para transformar seus testes em oportunidades de crescimento e prosperidade? O fracasso, muitas vezes, é encarado como o fim da linha, o sinal claro de que você não está no caminho certo. Porém, essa visão está totalmente equivocada. O verdadeiro poder da persistência está justamente em transformar o fracasso em um degrau rumo ao sucesso. Cada vez que você cai, você tem duas opções: se deixar dominar pela derrota ou usar essa queda como uma lição de vida, um aprendizado valioso para a próxima etapa. A vida é cheia de altos e baixos, mas são os que persistem diante das dificuldades que realmente alcançam a verdadeira prosperidade. Não é o fracasso que define sua trajetória, mas sim o que você faz com ele. Napoleon Hill sempre dizia que a persistência é um dos pilares do sucesso. Ele estudou e entrevistou centenas de milionários, e uma coisa era clara: os grandes vencedores não desistiam ao primeiro obstáculo. Eles usavam as falhas como combustível para seguir em frente. Quando enfrentamos um revés, a primeira reação natural é querer desistir, mas é justamente aí que mora a verdadeira força. Como diz a Bíblia, a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. A persistência não é apenas uma atitude mental, mas uma ação constante e disciplinada. Você precisa agir mesmo quando as circunstâncias estão contra você. E isso se aplica a todas as áreas da sua vida, desde os negócios até as relações pessoais.
Entender o fracasso como um degrau é mudar completamente sua perspectiva. Se você aprender a ver cada erro, cada falha, como uma oportunidade de crescer, sua mentalidade de riqueza se transforma. Você começa a ver as dificuldades como um teste divino, uma forma de Deus moldar você para algo maior. A persistência é, na verdade, uma prova de fé. Ao continuar mesmo quando tudo parece perdido, você está dizendo ao universo e a Deus: eu acredito que o sucesso está a caminho e não vou parar até alcançá-lo. Pense nisso por um momento. Se você nunca tivesse falhado, nunca teria aprendido as lições necessárias para conquistar o que deseja. A riqueza, seja ela material ou espiritual, se constrói passo a passo, e o fracasso é um dos degraus mais importantes desse processo. Agora, pare e reflita. Qual foi o último fracasso que você teve? Você o usou como um impulso para seguir em frente ou se entregou à derrota? O que você pode fazer para transformar suas falhas em combustível para o próximo passo? Você já parou para pensar que a chave para a prosperidade não está em como você investe seu dinheiro, mas sim em como você treina sua mente? A disciplina mental é, sem dúvida, o maior ativo que você possui na sua jornada para o sucesso. Quando você aprende a controlar seus pensamentos e a focar nas ações que realmente importam, você começa a criar uma base sólida para a prosperidade. A mente disciplinada é capaz de lidar com a dor, com a frustração e com os desafios de maneira diferente. Em vez de se perder nas dificuldades, ela vê oportunidades e soluções onde os outros só enxergam problemas. Para Napoleon Hill, dominar a mente é a maior arma de qualquer pessoa que deseja alcançar o sucesso duradouro. A Bíblia também nos ensina sobre a importância de controlar nossa mente. Em Filipenses 4:8 lemos: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso reflete diretamente a importância de nutrir uma mente focada no que é positivo e construtivo. É preciso ser disciplinado, ser capaz de escolher conscientemente os pensamentos que nos levam à prosperidade. A mente disciplinada não se deixa levar pelas distrações e tentações do momento. Ela sabe o que quer e se mantém firme no caminho, mesmo quando a jornada parece difícil. Napoleon Hill ensinou, e a Bíblia confirma: a disciplina mental é a chave para transformar desejos em realidades. A riqueza não chega para quem simplesmente deseja ou espera. Ela chega para quem tem a disciplina de trabalhar constantemente, de manter uma atitude positiva, mesmo diante dos obstáculos. Quando sua mente está treinada, você se torna imune ao desespero e à procrastinação. Ao invés de reclamar das dificuldades, você começa a buscar a forma de superá-las. Como diz o ditado, você é o que pensa. Portanto, se deseja prosperar, deve começar com a mente. A disciplina mental é a base de tudo. Ela não só ajuda a alcançar metas financeiras, mas também a viver uma vida com propósito e paz. A verdadeira riqueza começa dentro de você. Agora pense, qual é a qualidade mental que você precisa aprimorar para alcançar seus objetivos? Onde você está deixando sua mente devagar e como pode começar a discipliná-la agora? Muitas vezes, as portas da prosperidade parecem fechadas para nós, não é? Você trabalha, planeja e se dedica, mas algo parece impedir seu avanço. O que você precisa entender é que, frequentemente, a razão para a prosperidade ser retida não tem nada a ver com a falta de oportunidades, mas sim com o que está dentro de você. Deus, em sua sabedoria, testa o que você carrega no coração e na mente antes de entregar a riqueza. Ele quer saber, você está pronto para receber a abundância? Sua mente está preparada para administrar o que você tanto deseja? Cada desafio que você enfrenta é, na verdade, um teste de caráter,
de disciplina e, especialmente, de fé. Não é por acaso que o sucesso não chega imediatamente. Deus precisa ver se você tem a estrutura emocional, mental e espiritual para sustentar a prosperidade. É exatamente por isso que Napoleon Hill falava sobre a importância de desenvolver uma mentalidade de riqueza antes de alcançar a riqueza em si. Ele entendia que o dinheiro e o sucesso não podem ser entregues a quem ainda não está preparado para lidar com eles. Se você não tem fé suficiente em si mesmo, nas oportunidades ou até mesmo no processo divino de preparação, a prosperidade será apenas um sonho distante. A Bíblia também nos ensina que muitas vezes Deus nos coloca em situações desafiadoras para ver como reagimos. Em Tiago 1, 2, 4 lemos: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem a vocês coisa alguma. Esse versículo nos lembra que os testes são fundamentais para o crescimento, não só material, mas espiritual. Por isso, se a prosperidade está sendo retida, é preciso perguntar a si mesmo: o que Deus está tentando me ensinar com este teste? Será que estou enfrentando dificuldades com a mentalidade certa? A fé e a paciência são essenciais nesse processo. Você não pode apenas esperar que a prosperidade apareça sem ter construído a fundação necessária para ela. Você precisa ser capaz de suportar as dificuldades, aprender com elas e usá-las para construir um caráter forte e resiliente. Se você não consegue lidar com as pequenas dificuldades, como vai lidar com as grandes? A prosperidade divina não vem por acaso. Ela é fruto de testes superados, de crescimento interno e da capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Então, ao invés de se lamentar, pergunte-se: o que essa fase está me ensinando sobre mim mesmo? Quando olhamos para a vida dos milionários, é fácil pensar que eles são simplesmente mais sortudos ou têm uma habilidade única para acumular riqueza. No entanto, o verdadeiro segredo por trás do sucesso deles é algo que vai além da sorte. É a maneira como eles encaram os desafios. Eles não veem os obstáculos como barreiras, mas como oportunidades disfarçadas. Ao contrário de muitos que desistem diante do primeiro sinal de dificuldade, os milionários são persistentes. Eles sabem que o fracasso é apenas um degrau necessário para o sucesso e que cada teste divino que enfrentam tem um propósito superior. Eles têm fé não só em si mesmos, mas em um plano maior, acreditando que tudo o que acontece em suas vidas tem a intenção de prepará-los para algo maior. Napoleon Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, compartilha com clareza que os milionários não têm medo dos testes, mas os abraçam. Eles percebem que cada revés é uma lição importante e que a verdadeira riqueza não é só material, mas um reflexo do crescimento pessoal e espiritual. Deus, assim como Hill ensina, não nos dá riqueza sem antes testar nossa mente, coração e caráter. O que separa os milionários dos demais não é apenas sua capacidade de ver oportunidades onde os outros veem problemas, mas também sua resiliência em face da adversidade. Eles entendem que o processo de preparação divina nunca é fácil, mas é necessário para atingir um nível de prosperidade que sustenta. A chave, então, está na mentalidade. Milionários, como os estudados por Hill, desenvolveram uma mentalidade inabalável de não desistir diante dos testes divinos. Eles sabem que a perseverança é fundamental, pois só quem enfrenta os testes com confiança e fé verdadeira consegue alcançar o sucesso duradouro. Eles não veem a dor, o fracasso ou as dificuldades como sinais de que Deus está contra eles, mas como uma confirmação de que estão no caminho certo.
Os testes não são punições, mas oportunidades de provar que estão prontos para o que está por vir. Em vez de desanimar, eles continuam avançando com confiança, sabendo que a verdadeira riqueza é forjada no fogo das dificuldades. A mente humana é o maior campo de batalha que enfrentamos diariamente, e é lá que se define o sucesso ou fracasso. Na verdade, antes de qualquer objetivo ser alcançado no mundo físico, ele precisa ser conquistado primeiro na mente. É como se a mente fosse a fundação de um edifício. Se ela não for sólida, o resto da construção desmorona. Muitas vezes, os maiores desafios que enfrentamos estão dentro de nós mesmos, inseguranças, dúvidas, medos e limitações impostas por nossa própria percepção. Mas como transformar esses obstáculos internos em aliados? A resposta está no treinamento mental constante. Assim como um atleta se prepara fisicamente para o desempenho, nós devemos treinar nossa mente para sustentar e alcançar nossos objetivos. A boa notícia é que com a mentalidade certa, a mudança é possível e ela começa com uma simples decisão: dominar o que você pensa. Napoleon Hill, em sua busca pelo segredo do sucesso, não cansa de ressaltar a importância de uma mente disciplinada. Ele sabia que a mente que se deixa controlar pelo medo ou pela procrastinação nunca atingirá seu potencial. A mentalidade de um milionário é, acima de tudo, treinada para a ação, para não ceder aos momentos de fraqueza. E o que Hill sugere nada mais é do que estabelecer uma mentalidade vencedora e repetitiva, uma que resista às dificuldades. É um hábito diário de pensar de forma positiva, de usar cada pequeno erro como uma lição, cada tropeço como um aprendizado, não como um fracasso. Hill sabia que ao criar um foco imbatível na mente, conseguimos superar os maiores desafios da vida, transformando sonhos em realidades tangíveis. Essa batalha invisível, que começa na mente, é justamente onde Deus entra como um grande aliado. A Bíblia nos ensina a renovar nossa mente. Romanos 12:2. Pois só com uma mente transformada conseguimos discernir o que é bom, perfeito e agradável a Deus. Quando alinhamos nossas intenções com nossa fé, nossa mente começa a trabalhar de acordo com o propósito divino para a nossa vida. E isso não é um processo de um dia para o outro, é uma jornada. Você precisa praticar todos os dias, seja lendo livros edificantes, seja meditando sobre suas metas, ou seja, tomando ações práticas em direção ao que você acredita. Portanto, a chave para atingir seus objetivos começa com o controle e o treinamento da mente, pois com uma mente disciplinada, você não há obstáculos que possam te deter. Você já se perguntou por quê, de vez em quando, parece que os obstáculos surgem em sua vida de forma inesperada, como se um grande teste estivesse sendo imposto? A resposta pode ser mais profunda do que imaginamos. Deus, em sua sabedoria, usa os desafios como um meio de moldar o caráter de seus filhos. Quando você enfrenta dificuldades, é fácil ficar desmotivado, pensar que a vida está contra você, mas a verdade é que muitas vezes os obstáculos são exatamente o que você precisa para crescer. Assim como o ferreiro molda o aço com marteladas, Deus utiliza as dificuldades para fortalecer sua fé e sua resiliência. Os desafios não são castigos, mas sim ferramentas divinas de transformação. E quanto mais você se entrega ao processo, mais perto estará da abundância que Ele tem preparado para você. Lembre-se que na Bíblia, um dos maiores exemplos disso é a história de José. Ele passou por prisões, traições e anos de sofrimento, mas cada dificuldade o preparava para o seu grande propósito. Quando Deus permitiu que José fosse vendido como escravo, não estava o punindo, mas o moldando para ser um líder no Egito, com uma missão de salvar nações da fome. Hoje, a mesma coisa acontece em sua vida. Cada adversidade que surge no seu caminho está sendo usada para preparar você para algo muito maior.
O problema, muitas vezes, não é o desafio em si, mas a nossa visão sobre ele. Se você puder ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento, então você será capaz de avançar mais rápido e mais longe. Deus não está dizendo não para você, mas sim, espera um pouco, você ainda está sendo moldado. Você já pensou em como a sua vida seria diferente se, em vez de fugir dos problemas, você os encarasse como oportunidades divinas? O próprio Napoleon Hill fala sobre como os maiores sucessos surgem muitas vezes do enfrentamento das adversidades. Ele acreditava que a chave estava em usar o fracasso e os obstáculos como combustível para o sucesso. Quando você encontra um problema, não se trata de ser derrotado, mas de encontrar o aprendizado que ele tem para você. Ao fazer isso, você começa a entender como a abundância e a prosperidade são frutos da superação. Deus usa os obstáculos para ajustar suas velas, para que você se direcione para o seu destino de sucesso. E ao entender isso, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Não mais como um campo de batalha, mas como uma escola onde cada lição é essencial para a sua vitória final. Você já percebeu que a prosperidade não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo de transformação? Tanto a sabedoria divina quanto os ensinamentos de Napoleon Hill nos mostram que alcançar a verdadeira riqueza não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre o tipo de pessoa que você se torna ao longo do caminho. Deus, ao criar o mundo, colocou em cada um de nós uma semente de prosperidade. Porém, essa semente precisa ser cultivada e tratada com disciplina e fé. O processo de transformação que Deus deseja para você envolve um trabalho constante, uma mudança no coração e na mente. Não se trata apenas de obter o que você quer, mas de entender que a prosperidade é resultado de um amadurecimento espiritual e mental. Napoleon Hill, em sua obra Pense e Enriqueça, nos ensina que o primeiro passo para a prosperidade é uma mudança profunda na forma como vemos o mundo. Ele chama isso de mentalidade de riqueza, onde cada pensamento e ação é voltado para a criação de oportunidades e a busca pelo sucesso. Essa mentalidade é exatamente o que Deus deseja que cultivemos em nossas vidas. Quando você combina a fé com a ação e a ação com a persistência, você cria a força necessária para enfrentar os desafios que surgem em seu caminho. Não é o quanto você deseja a prosperidade, mas sim como você está se preparando para recebê-la. Cada dia é uma chance de moldar sua mentalidade e sua fé para que você esteja pronto para as bênçãos que Deus quer derramar sobre você. O caminho para a prosperidade, tanto sob a ótica divina quanto de Hill, está repleto de testes e aprendizados. Você não vai ser bem-sucedido da noite para o dia. Como mencionei, não se trata apenas de dinheiro, mas de ser uma pessoa capaz de administrar a riqueza de maneira sábia e responsável. Deus não abençoa quem não está preparado para usar suas bênçãos da melhor maneira possível. Hill reforça isso quando fala sobre a importância de tomar decisões firmes e agir com clareza, enquanto Deus, em suas palavras, nos ensina que a sabedoria precede o sucesso. O processo de transformação para alcançar a prosperidade é constante e muitas vezes desafiador. Mas quando você entende que cada teste é parte de um plano maior, você começa a ver os obstáculos como degraus que o aproximam da realização dos seus sonhos. Você sabia que o fracasso é uma das maiores chaves para o sucesso? Muitas pessoas desistem ao enfrentar os primeiros sinais de fracasso. Mas, na verdade, é esse momento que pode ser a virada de chave para o sucesso duradouro. Napoleon Hill fala muito sobre a importância de aprender com os fracassos, e ele deixa claro, os maiores vencedores não são aqueles que nunca falharam, mas sim os que usaram os fracassos como combustível para seguir em frente.
O fracasso, longe de ser um obstáculo, é uma lição disfarçada, uma oportunidade para entender o que não deu certo e corrigir o curso. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? A verdadeira pergunta é, o que posso aprender com isso? É isso que muitas pessoas não entendem. Elas têm medo de errar e o medo as paralisa. Quando você aprende a transformar cada erro em uma oportunidade de crescimento, você se coloca no caminho da prosperidade. Hill ilustra isso muito bem em sua famosa frase: o fracasso é simplesmente o estado temporário de uma pessoa que ainda não se deu conta de que pode transformar sua vida. Esse é o segredo de pessoas bem-sucedidas. Elas não se deixam abalar pelas quedas. Elas se levantam mais fortes, mais espertas, mais preparadas. Isso não significa que você deve procurar o fracasso, mas sim que deve entender que ele é inevitável em qualquer jornada. Quando você abraça os fracassos e vê neles uma chance de aprendizado, você abre as portas para o sucesso duradouro. Deus, por sua parte, também nos ensina que a adversidade tem um propósito maior. Quando enfrentamos dificuldades, é como se Ele estivesse moldando nosso caráter e preparando nossa mente para as bênçãos que estão por vir. A Bíblia está repleta de histórias de personagens que fracassaram e depois se levantaram para realizar feitos grandiosos. Da mesma forma, Hill nos ensina que a perseverança, aliada à aprendizagem com os erros, é o que diferencia os que prosperam daqueles que ficam para trás. Quando você começa a ver cada fracasso como um degrau necessário para alcançar sua versão mais próspera, você já está no caminho certo. Assim como um diamante precisa ser lapidado, você precisa ser moldado pelos desafios da vida. E ao final, você vai perceber que o fracasso não é o fim, mas o começo de algo muito maior. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza e sucesso com facilidade, enquanto outras lutam constantemente contra a escassez e a dificuldade? A diferença entre essas duas realidades não é a sorte, mas sim a mentalidade com a qual cada um aborda a vida. Napoleon Hill, em suas obras, destaca que a mentalidade de riqueza é a chave para prosperar. Não é apenas uma questão de fazer dinheiro, mas de entender como a mente pode ser o maior aliado para alcançar a abundância. Quem pensa de forma limitada, acreditando que o sucesso é para poucos ou que a vida é uma luta constante, cria um ciclo de escassez. Por outro lado, aqueles que se permitem acreditar que são dignos da prosperidade, que visualizam a abundância como algo possível, começam a agir e pensar de maneira diferente, o que automaticamente atrai as condições para que essa prosperidade aconteça. Deus, em sua sabedoria, nos dá um exemplo claro de como devemos viver com fé, disciplina e perseverança para alcançar os frutos de um trabalho bem feito. A Bíblia fala sobre o poder da mente e do coração alinhados com os princípios divinos. Onde não há visão, o povo perece. Ou seja, sem uma mentalidade de prosperidade, sem entender que você pode vencer e prosperar com propósito, é como caminhar sem direção. A grande questão aqui não é apenas fazer boas ações ou esperar pela sorte. A verdadeira chave é cultivar a mentalidade certa. Uma mentalidade que acredita na abundância, que vê desafios como oportunidades e que, acima de tudo, confia que Deus tem um plano próspero para a sua vida. Essa mentalidade é o que vai te afastar da escassez e te colocar no caminho da abundância. Pessoas que prosperam entendem que a vida não é sobre estar no lugar certo ou fazer o que os outros fazem. Elas possuem uma visão clara do que querem e estão dispostas a pagar o preço pela prosperidade. Hill sempre dizia que o sucesso é uma questão de compromisso com o processo, de trabalhar para alcançar uma visão maior, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Se você quer prosperar, é preciso começar pela sua mente.
Substitua pensamentos de falta por pensamentos de abundância. Trabalhe sua fé e disciplina. Lembre-se, prosperidade não é apenas um conceito material, é também espiritual. E assim como Hill sugeriu ao mudar sua mentalidade e dar passos em direção aos seus objetivos com perseverança, você vai perceber que as oportunidades começam a se abrir e a vida que você sempre sonhou começa a se tornar realidade. É fácil se deixar abater quando a vida coloca obstáculos à nossa frente, não é? Muitas vezes, a sensação de que estamos sendo testados é uma realidade difícil de aceitar. Mas, na verdade, esses testes são exatamente o que nos prepara para a grandeza. Deus, em sua sabedoria divina, sabe que a prosperidade não é algo que pode ser dado sem que a pessoa esteja pronta para sustentá-la. E como ele faz isso? Através dos testes. E esses testes não são para nos punir, mas para nos fortalecer, moldar e preparar para as bênçãos que estão por vir. Resiliência e disciplina são as chaves que desbloqueiam as portas da abundância. Quando você passa pelos testes com determinação, não apenas você cresce espiritualmente, mas também se prepara mentalmente para as oportunidades que Deus quer trazer para a sua vida. Napoleon Hill falava com frequência sobre a importância da disciplina mental e da resiliência em seus livros. Ele acreditava que os maiores vencedores da história foram aqueles que não desistiram diante dos obstáculos. Quando um desafio surgia, eles não olhavam para ele como um muro intransponível, mas como uma chance de crescer, de aprender algo novo, de se tornar mais forte. Hill dizia que a verdadeira força vem da capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Resiliência não é sobre nunca cair, é sobre levantar-se sempre que você cair. Quando você se compromete a seguir em frente com fé, disciplina e a mentalidade certa, os desafios que antes pareciam impossíveis tornam-se apenas degraus para o sucesso. Para Deus, a disciplina é mais do que uma habilidade, é um estilo de vida. O que Ele espera de você, mais do que qualquer outra coisa, é a disposição de seguir o caminho da perseverança, de não desistir nos momentos difíceis. Ao fazer isso, você fortalece a sua fé e confirma que está pronto para as bênçãos que Ele tem guardadas para você. A disciplina não é uma tarefa fácil, ela exige constância, esforço e, acima de tudo, fé. Quando você encara cada desafio como uma oportunidade de provar que está pronto para a prosperidade, Deus verá que você está preparado para mais. E lembre-se, você não está sozinho nesse processo. Sua fé em Deus, juntamente com a resiliência para enfrentar os testes da vida, será o que vai garantir que você alcance a verdadeira abundância. A ideia de Napoleon Hill sobre sucesso é mais do que apenas uma teoria. É uma verdadeira filosofia de vida que combina fé, disciplina e ação. Ele sempre enfatizou que os maiores vencedores não são aqueles que possuem talentos extraordinários, mas aqueles que aplicam princípios sólidos de perseverança e desenvolvimento pessoal. Se você deseja alcançar a prosperidade, é essencial adotar esses princípios de forma prática no seu dia a dia. O primeiro passo é ter um desejo ardente de alcançar o sucesso. Quando você tem um objetivo claro e uma visão definida do que deseja, começa a criar um alinhamento entre sua mente e suas ações, como se estivesse programando seu destino para o sucesso. Napoleon Hill acreditava no poder do foco. Ele ensinava que a chave para conquistar grandes objetivos é dedicar-se a uma única coisa até alcançá-la, em vez de dispersar sua energia em várias frentes. Isso exige não apenas força de vontade, mas também disciplina, um dos pilares para a prosperidade verdadeira. Além disso, Hill falava da importância de ter uma mentalidade de sucesso,
uma mente que é capaz de identificar oportunidades onde outros veem apenas dificuldades. Isso pode ser difícil de aplicar no início, principalmente quando os desafios parecem tão grandes e imbatíveis. Mas lembre-se, tudo começa com a mudança de mentalidade. Quando você acredita que pode superar qualquer obstáculo, começa a construir a mentalidade necessária para alcançar a prosperidade. Porém, aplicar os princípios de Hill não é apenas sobre pensamento positivo. É preciso colocar em prática o que ele chama de ação organizada. Ele sempre falou que a ação é o que separa os sonhadores dos realizadores. O que muitos não sabem é que as pessoas bem-sucedidas não apenas têm grandes ideias, mas também tomam medidas diárias e consistentes para realizar seus sonhos. Isso significa sair da zona de conforto e agir, mesmo quando as coisas não parecem favoráveis. Hill dizia que a verdadeira prosperidade não é algo que acontece da noite para o dia, mas uma construção que exige esforço contínuo. Portanto, ao aplicar seus ensinamentos, faça da ação disciplinada sua rotina diária. E você verá, com o tempo, que a prosperidade não é uma sorte, mas uma consequência direta de seu comprometimento com os princípios certos. A prosperidade é, sem dúvida, um desejo profundo do coração de muitas pessoas, mas o que poucos sabem é que ela não vem por acaso. Não é sorte nem uma questão de destino, mas sim um processo divino de preparação. Deus não simplesmente entrega riquezas sem que você tenha aprendido lições essenciais. Antes de ser abençoado com abundância, Ele te testa, molda seu caráter e te prepara para administrar o que está por vir. Esses testes podem vir de muitas formas: dificuldades financeiras, desafios no trabalho ou até mesmo lutas internas. Mas, ao invés de ver esses obstáculos como punições, veja-os como oportunidades de crescimento espiritual e mental. É como se Deus estivesse te preparando para carregar o peso da prosperidade sem que ela se torne um fardo. Cada desafio que você enfrenta tem uma razão maior e um propósito que você talvez não consiga entender imediatamente. Às vezes, Deus permite que você enfrente situações difíceis para que você aprenda a ser grato, a ser resiliente e, principalmente, a ser humilde diante das bênçãos. Napoleon Hill, em seus ensinamentos, fala muito sobre a importância de cultivar uma mentalidade positiva e uma visão clara do que se quer. Mas mais do que isso, ele fala sobre a necessidade de estar preparado para a abundância, e essa preparação não vem apenas da mente, mas também do espírito. Deus quer ver em você a capacidade de ter um coração agradecido e uma mente capaz de lidar com os desafios que surgem no caminho para a prosperidade. Porém, essa preparação não se limita apenas a enfrentar adversidades. Ela envolve também uma transformação interna, onde você aprende a valorizar o que é realmente importante: a fé, a perseverança e a capacidade de agir de forma ética e honesta. Deus não quer te dar riquezas para que você se perca nelas, mas para que você use essas bênçãos para ajudar aos outros e para cumprir o propósito maior da sua vida. Prosperidade não é um fim em si mesma, é um meio para um propósito maior. Quando você compreende isso, começa a perceber que tudo o que você passa tem um significado profundo, um passo necessário para a vida de abundância que está sendo preparada para você. Agora que você já conhece o caminho divino da prosperidade, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Você está pronto para aplicar os princípios que conectam Deus e Napoleon Hill e realmente transformar sua vida financeira e espiritual? A mudança começa dentro de você, na sua mentalidade, na sua fé e na sua capacidade de agir. O que você vai fazer hoje para vencer os testes e se aproximar da abundância que já está à sua espera?
Eu te desafio a refletir sobre isso agora mesmo. Comente aqui embaixo o que está te bloqueando ou o que você vai começar a mudar para prosperar com propósito. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo todos os dias como dominar sua mente e atrair o sucesso com Deus em primeiro lugar. Essa jornada está apenas começando e eu estou aqui para te acompanhar em cada passo. Vamos juntos rumo à prosperidade.